Passando para o nosso próximo assunto, Rafael, impeachment do presidente Lula. Existem argumentos anteriores sobre algumas falas dele também, sobre a Palestina, que queriam tentar encaminhar o impeachment dele, mas nos últimos dias foram constatadas irregularidades no programa Pé de Meia. Rafael, qual a tua opinião? Já temos 130 assinaturas, precisaríamos 171 assinaturas para o impeachment. E aí? Como nós bem conhecemos o Brasil, o impeachment ele sempre ele não depende apenas da materialidade da lei. Precisa ter evidências, claro, constitucionais para que haja abertura de um processo de impeachment, mas também precisa haver um clima político. E com toda essas más medidas do governo que tem desencadeado em mais endividamento, a economia entrando em recessão, diminuição da atividade econômica, todo um questionamento quanto à capacidade do governo em administrar o fiscal e controlar o crescimento econômico, controlar, na verdade, toda essa queda que a gente tem visto, isso pode sim criar um clima muito favorável para que a gente possa ter um impeachment, que faria muito bem para o Brasil. Nós avisamos diversas vezes o quão desastroso seria esse governo Lula. Muitas pessoas, você vê alguns nomes, né, como Armínio Fraga e outros economistas falando que nós teríamos um Lula mais moderado, um Lula 1, só que era um contexto completamente diferente. Na época do primeiro mandato do Lula ainda havia um certo consenso naquilo que ficou conhecido como consenso de Washington, onde os economistas defendiam uma agenda com um controle fiscal mais rígido, manter um superávit, e hoje o que a gente vê, na verdade, é uma quase continuação de uma Dilma. É um governo completamente irresponsável, que gasta de maneira demasiada e, com toda certeza, isso tem acarretado na percepção de um governo incompetente. A gente tem visto a popularidade do Lula caindo, e isso pode acabar sim terminando em algum impeachment. Pois é, tem quem diga que o Lula teria um mandato mais ponderado, que ele seria agora mais amigo do mercado. A visão que eu tenho, Rafael, é justamente de que o Lula, ele tá pensando assim, tô com quase 80 anos e eu vou gastar o dinheiro dos outros como se não tivesse amanhã. Só que o problema é que tem amanhã pra gente e essa conta tá chegando, cada vez ela tá ficando mais cara e ele ignora os alertas de diversos especialistas, mostrando para ele, olha, o caminho está muito errado. E o Congresso tem entendido disso, e isso apesar de que, com essas eleições do Congresso, Rafa, já se mostrou que o governo tem muita habilidade para negociar isso. E a gente sabe como é que funciona o Brasil. Emendas para cá, cargos para lá, e o impeachment pode ficar na gaveta. Ainda mais quando o presidente da casa é aliado do nosso presidente da República. E ontem a gente mencionou, né, frases do presidente do Senado falando que não é papel do legislativo interferir no mandato do Lula. Então, apesar de haver um clima, né, sempre fica essa incerteza quanto à posição da Câmara. Se for conveniente para ela, certamente, no momento que o barco estiver virando, eles vão ficar do lado onde está mais seguro. Né? Convém. Então, meu consagrado que está em casa, lembre disso. Impeachment não é uma questão técnica, é puramente uma questão política. Vamos para o próximo assunto que está relacionado porque o economista-chefe do Bradesco, o Fernando Honorato, ele está prevendo recessão no Brasil ainda em 2025. Naturalmente, por conta de tudo isso que a gente tem falado, sobre a irresponsabilidade fiscal do governo, sobre a falta de perspectiva de que isso vai mudar. Então o nosso cenário está se mostrando cada vez mais preocupante, Rafael. Como foi bem comentado também em quadros anteriores com Bruno Musa, tudo isso é fruto dessa irresponsabilidade, dessa ânsia do governo em gastar. Com os juros em patamares altos, isso vai diminuir a atividade econômica, o empreendedor não vai tomar um risco em abrir um negócio, em contratar pessoas, com a taxa de juros nesse patamar. Então, o que nós veremos provavelmente nesse ano é o que nós já estávamos avisando desde antes da eleição do Lula, que a economia, ela sim teria uma piora, o governo sim ia continuar detratando a nossa moeda e, claro, quem sofre é principalmente a população brasileira, tanto o empresário quanto as pessoas mais necessitadas que gastam seu dinheiro no dia a dia e vê isso diretamente com o seu poder de compra sendo diminuído. No cru do pobre.